Olá pessoal do YouTube, quem vos fala é o Ricardo, sejam muito bem-vindos ao canal HD Tech. Pessoal, hoje vamos falar sobre conexões HDMI. Antigamente, as conexões eram feitas por cabo coaxial, na época dos televisores de tubo. Veio os televisores a cores e veio os cabos, que são os famosos AV, onde um era vídeo e dois áudio, amarelo vídeo e branco e vermelho áudio, que seria esquerdo e direito para televisores estéreos, ou somente o branco para televisores monos, na época da Gradiente, Telefunken, entre outros. Foi passando mais ou menos nos anos 90, foi lançado o famoso cabo vídeo componente. Antes dele veio o Super Vídeo, ao qual não tenho o conector aqui, mas veio o cabo depois do Super Vídeo, o vídeo componente, onde veio essas 5 pontas, que são o RGB, o Red, Green, Blue e o áudio branco e vermelho. Esses cabos vieram nos Blu-ray, vieram nos DVDs, vieram nos consoles até a época do Xbox 360 e PlayStation 3, Nintendo Wii também. Após isso, em 2002 foi lançado um novo conector chamado HDMI. Se eu não me engano, se chama High Definition Multimedia Interface, que é o HDMI. Eles começou na versão 1.0 ou 1.1 e hoje estamos na versão 2.1. Cada versão veio com certas melhorias. Eles conseguem fazer a leitura desde 480i até o 10K, né? Além disso, tem as versões, existem versões A e versões B. Após essas versões, ela pode pegar e ter certas melhorias, tipo HDMI, HDR, ou seja, transmissão de HDR na versão B do 2.0. Do 1.4 ele começou a fazer 4K 30, né? O máximo 4K 60. No 2.0 ele já começou a transmitir o famoso HDR. No 2.0, se eu não me engano, versão B, ele já faz o HDR e o HLG, né? Transmissão de HLG também, de transporte e assim por diante. Quanto maior for a capacidade do seu equipamento, melhores cabos você pode estar adquirindo. Existem cabos premium que vai, se eu não me engano, até a média de 28 GB e os ultra wide que vai até 48 GB, ou seja, a capacidade máxima do HDMI é o mesmo que suporta o HDMI 2.1, certo? A qual ele vai até 10K 60. É o máximo que a versão HDMI 2.1 consegue pegar e fazer o tipo de transmissão para você. Esses cabos ultra, eles podem ser blindados, né, para impedir interferências de terceiro de outros tipos de cabo. E além disso, eles são caros. Um cabo de ultra costuma ser mais ou menos uns 300, 400 reais, um cabo HDMI. Isso vai ter diferença na minha imagem? Sim, se você tiver um equipamento de alta capacidade, ou um console, ou aqueles Blu-ray 4K, sim, vai fazer diferença. Se você tiver um Blu-ray 4K, junto com uma televisão que é LED, junto com uma televisão OLED, junto com um projetor, independente se ele seja longa, curta ou ultra curta distância, que seja 4K ou 8K, que nem já tem um JVC, sim, você vai precisar de um cabo desse. Se você tem um PlayStation 5, se você tem um Xbox Series X, junto com a TV OLED ou a TV QLED, ou também o projetor, sim, você vai precisar de um cabo desse para fazer transmissão. São caros, mas você não vai ter perca, tanto de movimento como de cor. Isso você vai perceber, você pode fazer um teste, coloca um cabo standard, depois você coloca um cabo ultra, você vai perceber a diferença de performance do seu equipamento. Só um adendo, nesse meio tempo também foi lançado para os PCs o DisplayPort,
que tem da versão 1.0 até a versão 2.0. A versão máxima 2.0 ela consegue transmitir a 16K 60, a média de 77.6 GB segundos. Por que que não pode se colocar esse tipo de DisplayPort nos televisores? Não é viável. Por quê? A construção é cara, o cabo é mais caro. Um cabo DisplayPort custa média, consegue comprar cerca de 2 cabos HDMI Premium, um cabo simples de DisplayPort. Então a tecnologia é cara, ela, além de ser a resolução muito mais alta do que o do HDMI, né, a taxa de transmissão também é mais alta do que o do HDMI, né? Então os fabricantes não optam porque precisa ter custo-benefício para que as pessoas possam estar adquirindo esse tipo de equipamento. Então, se você for comprar um televisor que seja, vamos lá, um televisor OLED 55 polegadas, você vai pagar R$6.000 com HDMI 2.1. Se fosse com DisplayPort 2.0 seria mais ou menos, chutando eu, média de R$10.000 para você ter um televisor desse tipo com DisplayPort. Ele é muito caro, a construção do cabo é cara, a construção da tecnologia dentro do televisor é cara. O segundo ponto, é viável ou é possível transmitir, converter um HDMI 1.4 para 2.0 ou 1.3 para 2.0 ou 1.4 para 2.1, sendo que os HDMI são tudo 19 pinos, todos eles, desde o 1.0 até o 2.1 são 19 pinos. É possível? Sim, é possível desde que a tecnologia do seu equipamento permita. Vou dar um exemplo. O projetor Optoma Cinemax P2, ele vem com 2 HDMI 2.0 e um 1.4B. Só que com a atualização, você pode transformar todos os HDMI ou 1.4B ou 2.0. Você escolhe na parte do menu, na parte de interface do seu projetor. O mesmo você pode pegar e fazer para os televisores também, se isso o fabricante lançar um update e ele tiver capacidade para fazer isso. Ou seja, se o seu projetor ou seu televisor tiver ele lê o HDR, ele lê o HLG, tiver taxa de transmissão de até 120, de até 60 e o HDMI que lançar de fábrica é 1.4, isso nada impede do fabricante pegar e lançar um update, ou seja, uma atualização que possa pegar e transformar ele em 2.0. Por quê? Ele vai pegar e vai utilizar a tecnologia que não está sendo usada para esse novo HDMI, ou seja, essa nova interface, mesmo que o encaixe seja o mesmo que o encaixe seja 19 pinos no caso do HDMI. Então é possível sim. Agora, o porquê eles não fazem tem vários motivos. Pode ser para lançar novos equipamentos, por causa que todo fabricante depende de vendas de equipamentos, então não compensa pegar e lançar um equipamento a 1.4 e ficar fazendo atualização para poder fazer melhorias nele, né? Então eles têm que ganhar com novos equipamentos, tem que fazer com que as pessoas façam, não, ó, meu equipamento roda HLG, roda o HDR e eu preciso de um equipamento novo. Vai lá na loja, vende o seu equipamento ou desfaz o seu equipamento para poder comprar um equipamento novo, sendo que eles poderiam fazer um update que nem a Optoma fez. O caso meu que eu tenho aqui é o Cinemax P2, a qual eu posso converter ele tanto para 1.4 quanto para 2.0 sem problema nenhum. Eu não tenho que gastar mais nada com isso, não tenho que comprar um adaptador, conversor ou qualquer coisa do tipo. Os fabricantes poderiam fazer isso, só que eles dependem de vendas. Então por isso que você vai estar afadado a ter que trocar o seu equipamento por um equipamento mais novo. Ok, pessoal? Então assim, essa parte de HDMI que eu estou explicando aqui para vocês é que vocês ficam inteirados no equipamento de vocês. Vou dar um exemplo. Você vai montar sua sala de cinema, independente se seja de televisor ou seja de projetor, você vai comprar os equipamentos, você vai olhar o HDMI. Putz, eu vou jogar vamos lá, o Xbox One. Eu sei que ele não é 4K, eu sei que ele é 1080. Vou pegar um Play 4, 1080, vou pegar um Play 4 Pro, 4K 30.
Vou pegar um Xbox One X, até, se eu não me engano é 4K60, ele roda também, no caso do Forza 7. Então assim, eu tenho que pegar qual que é o HDMI que vem nesse equipamento, é o 2.0, é 1.4, é 1.3, é o 2.1. Eu tenho que saber para poder fazer com que ele case com o meu equipamento. Se por acaso o seu equipamento for mais baixo do que o seu próprio televisor, você vai ter que comprar, logicamente, um cabo que seja compatível com o seu televisor. Ok, pessoal? Não adianta você pegar e comprar um cabo que seja inferior, ou seja, somente para o seu equipamento, porque você mais tarde, quando você trocar esse equipamento, você vai ter que comprar o cabo de novo. Então é recomendável que sempre para cima, nunca para baixo, certo? Se você tem um televisor que é 2.1 e você tem um equipamento que é 1.4, compra um cabo 2.1. Se você tem um equipamento que é 2.1 e o seu televisor for 2.0, compra um cabo 2.1. Porque você pode trocar o seu televisor e ficar ambos com 2.1. É a mesma coisa do equipamento. Você pode trocar o equipamento e ficar com ambos 2.1. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Só que você não vai ter problema nenhum mais pra frente de ter que ficar gastando a mais com o equipamento. Se tiver que gastar, gaste agora. Ok, pessoal? Não tenha problema nenhum. Ele vai funcionar se você colocar um cabo 1.4, seu equipamento é 1.4, um televisor 2.0, 2.1, vai funcionar dentro dos limites do seu transmissor, ou seja, do seu cabo, ou seja, do seu equipamento. Ele vai utilizar os limites máximos do que você está colocando no equipamento superior e vice-versa, ok? Eu tenho meu televisor que é o 1.4, meu equipamento é 2.0, ele vai funcionar? Vai, dentro dos limites do seu televisor, dentro dos limites do seu projetor. Como que eu vejo qual o tipo de HDMI que está no site do fabricante? Costuma me, olha, HDMI 1.4B, HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDMI 1.3, HDMI 1.3A, HDMI 1.3B e assim por diante. Ok, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de quem está querendo adquirir os equipamentos e não sabe que tipo de HDMI possa colocar, ok? Outra coisa, compra um cabo Ultra ou compra um cabo Premium? Vamos lá. A gente sabe que os equipamentos, quando você compra equipamento, o fabricante costuma mandar um cabo HDMI. A maioria deles, ou seja, 80, 90% costumam mandar um cabo HDMI. Os cabos HDMI são standard, ou seja, 10.2 ou 10.8, eu não estou lembrado agora, que é muita informação. Vou pegar e vou trocar esse cabo HDMI. Por quê? Vamos falar o pior dos cenários. Vou colocar um projetor. O projetor que eu comprei é 2.0 ou 2.1, vai. Vamos falar assim, o máximo 2.1. Meu projetor é longa distância. Da onde ele está para a parede é cerca de 3 metros de distância. Da onde ele está para a parede, para minha tela, para o meu mapa. Vou ter que comprar um cabo de 10 metros. Mas por que 3 metros de parede e você vai ter que comprar um cabo de 10 metros? Não se esqueça das curvas. Onde está o seu equipamento, você vai pegar e vai puxar, fazer o seu encanamento. Independente se seja encanamento de metal ou aqueles de plástico, até chegar ao seu equipamento, ou seja, 10 metros, médio, vamos falar 10 metros. Costuma ser um pouco menos ou um pouco mais. Vamos falar que é um cabo de 10 metros. Você vai colocar um cabo standard no seu equipamento? Não. Pelo menos, no mínimo, um cabo premium, ou seja, um cabo de 28 GB por segundo. Se você puder comprar um cabo ultra, que seja um cabo de 48 GB, que é o máximo, ótimo, perfeito. Você vai gastar uma paulada de uma vez só. Você vai gastar cerca de um cabo de 10 metros, cerca de 600, 700 reais num cabo bom ou mais, mas uma única vez. Por quê? Se eu comprar um cabo standard e colocar, vou pagar cerca de 150 reais no cabo standard ou até menos, e eu trocar o meu equipamento com um equipamento maior, eu não vou utilizar a capacidade do meu equipamento, porque o cabo que eu estou utilizando não suporta a transmissão. Então vou estar utilizando o máximo do cabo de transmissão entre o meu equipamento e entre o meu projetor.
Esse é os piores dos cenários. Então invistam num cabo bom. Evitam comprar um cabo que você não conheça a marca. Os melhores cabos que você vai encontrar nessas lojas de áudio e vídeo que são para projetores, são os melhores cabos que eles têm. Você pode entrar na loja, vamos falar de algumas lojas, Califa, Global, entre outras, que tem na internet. Eles vendem cabo, coloca projetores, projetores e receivers. Essas lojas que trabalham com projetores e receivers e caixas, tipo caixas torre, caixa box self, caixas satélite, caixas surround, caixas de embutir, eles vendem cabos. E vendem cabos premium e vendem cabos ultra. Então dê preferência de comprar nesses tipos de loja, que você vai estar comprando o cabo certo para estar utilizando na sua sala de cinema, ou no seu quarto, ou onde você for utilizar, que você vai poder utilizar para a sua diversão, para o seu entretenimento. Se você for utilizar numa escola, você pode pegar e utilizar um cabo convencional normal. Esse vídeo é para quem vai utilizar para o seu entretenimento, para o seu divertimento, não para escola, não para igrejas. Tá? Escola, igreja, você pode comprar um cabo convencional, não vai ter problema nenhum. Mas se você vai assistir filme, vai assistir desenho, vai assistir seus jogos de futebol, ou beisebol, basquete, ou coisa, independente, o que você for assistir que seja dentro da sua residência, dê preferência em cabos melhores, ok, pessoal? Então esse vídeo aqui é um esclarecimento do que você pode estar adquirindo, do que você pode estar conquistando para melhorar a sua qualidade de imagens. Essa série o que é para ajudar você a montar o seu home cinema de acordo com as melhores especificações possíveis e de acordo com o seu bolso também. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás eu fiz um vídeo, um short na realidade, sobre como montar se a pessoa uma sala de cinema, ou seja, um home cinema de até R$1.000. Eu falei, deixe nos comentários. Como foi um short, esqueci, né? Que é difícil pegar e colocar nos comentários, mas teve muita visualização. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então preparem-se, nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como montar com equipamentos não novos, mas semi-novos em perfeito funcionamento, para você estar adquirindo e montando seu home cinema para iniciantes. Para pessoas que são mais avançadas, entusiastas, ele não vai servir somente para quem está querendo começar agora e quem estiver querendo gastar pouco no equipamento, para que possa pegar e estar fazendo a diversão para a sua família ou para você mesmo, ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe todas as informações que está aqui, ajude o canal a crescer. Clique aqui, seja membro também, e se inscreva, ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um bom domingo a todos e que Deus abençoe. Amém.